E aí, turma, vamos à nossa aula de português. Estão ligadinhos no nosso conteúdo, né? Vamos fazer uma revisão bem rápida do que nós estudamos, né? Começamos a estudar sinais de pontuação. Na última aula nós falamos do ponto final e vimos que o ponto final, ele serve para indicar o final de uma frase, o final de uma ideia, né? Mostrar que aquela ideia teve fim, que ela foi concluída. Mas nós vimos que isso é importante por quê? Porque quando você observa pessoas conversando, quando você ouve um diálogo, você vê que as pessoas fazem gestos, né, movimentos com o corpo, gestos faciais, expressões faciais, dão pequenas pausas na sua fala, e na escrita não seria diferente. Para que nós possamos escrever de uma maneira melhor, para que possa haver compreensão, para que as pessoas possam entender aquilo que nós estamos colocando no papel, é necessário que haja a pontuação. E isso facilita também na hora da sua leitura. Vejamos alguns exemplos com o ponto final. Paulo é um garoto alto e forte. Não gosto de pipoca. Observou? No final da frase nós temos um ponto. Este é o ponto final. Ele mostra que esta frase ou esta ideia, aquilo que o locutor tinha desejo de expressar, a pessoa que está falando, foi concluído, o pensamento foi concluído. Agora nós teremos a vírgula, né? Olha só o que ela diz. A minha função é indicar uma pequena pausa na leitura, ou separar palavras, frases e expressões. E nós vimos exatamente isso, né? Separar enumeração de alguns elementos, separar a cidade da data, quando você estiver fazendo uma carta, por exemplo, fazendo um e-mail, separar o nome da rua do número da casa, né, nos endereços. Então, você observa que é muito importante o uso da vírgula. Cláudia e Júlia viajamos. Então, observe que são 3 pessoas. Eu não poderia dizer eu, Cláudia e Júlia. Não, né? Lembra que quando vocês estão lendo a prova, fala o quê? Estão com pressa, estão apostando corrida, estão corridos, não é isso? Vão pegar o trem. Justamente por isso, quando nós estamos lendo, é como se fosse um freio na leitura. A vírgula, quando ela aparece, ela dá esta pequena pausa, é algo bem suave, quase imperceptível. Então, eu, Cláudia e Júlia viajamos. No cabeçalho, separando o nome da cidade e da data, Valença, 9 de junho de 2020. Observaram? Esta é a função da vírgula. Agora, os 2 pontos. Olha o que eles dizem, somos gêmeos, somos os 2 pontos. Indicamos uma pausa maior, que é mais forte, mais demorado um pouquinho do que a vírgula. Nós somos empregados antes de uma citação, antes de você falar algo que alguém falou, antes também quando o locutor está falando, né, o narrador, e vai entrar a fala de um personagem na enumeração de itens. Vejam aqui o exemplo. A mãe disse, olha os 2 pontos, você não vai sair. Tá vendo? Citou a fala da mamãe. A mãe disse, 2 pontos, você não vai sair. Olha a outra, vá ao mercado e compre açúcar, leite e ovos. Então, observou a importância dos 2 pontos, e observou como ele é mais demorado um pouco do que a vírgula. Agora veremos outros sinais de pontuação, né? Novos sinais que provavelmente já são conhecidos de vocês, e vocês vão lembrar, como por exemplo esse sinal aí, o ganchinho, o gancho do Capitão Gancho. Lembra a mão do Capitão Gancho? Pois é, ele serve para usarmos nas nossas questões, nas nossas perguntas, né? Quando você tem uma pergunta, você utiliza este ponto aí, o ponto de interrogação. Ele serve para indagar. Indagar é justamente isso, perguntar. Então, como vão? Tudo bem?
Qual o seu nome? Onde você mora? Então, o ponto de interrogação irá sempre aparecer ao final de uma pergunta. Vejamos o exemplo. Quantos anos você tem? Você gosta de laranja? E observe a entonação da voz. Na sua leitura, a entonação da sua voz também é muito importante, certo? Agora olha só o ponto de exclamação. Para que ele serve? Vocês lembram? Viva! Bravo! Que público maravilhoso! Senhoras e senhores, olha quem chegou, o ponto de exclamação. Viu aí? Observe quando nós falamos viva, bravo. Olha só como tem que ser o tom da nossa voz. O ponto de exclamação, ele faz justamente isso. Ele expressa satisfação, ele expressa admiração, não é isso? Quando você gosta de algo, você está muito animado, muito feliz, mas também ele serve para indicar medo, espanto e surpresa. Como você vê a palavra não é isso? Logo em seguida, com certeza virá um ponto de exclamação. Observe nos exemplos, que dia lindo, ou que lindo dia, como o céu está azul. Nossa, como você está bonita! Que comida deliciosa! Observaram? Então, toda vez que eu expresso dessa forma uma surpresa, ou algo que me agrada muito, ou até que me deixou muito triste, como, puxa, não pensei que fosse assim. Então, você também fez uma expressão de exclamação, não é? Embora não tenha sido uma expressão animada, mas não deixa de ter sido uma exclamação. E lógico que se você coloca na escrita, você tira da oralidade, ou seja, da sua fala, no qual as pessoas vão perceber a sua entonação da voz, o jeito que você falou, como você queria falar, você vai transmitir para o papel colocando o sinal de pontuação adequado. Aí nós temos o travessão. Não é diferente, né? Todos vocês estão familiarizados com ele. Ele indica o diálogo, uma conversa, não é? Sempre que há conversa entre duas ou mais pessoas, né? Até porque nós já vimos que diálogo é justamente isso, é uma conversa, né, onde podem participar duas ou mais pessoas. E aí, quando você tem, principalmente nas histórias, quando você está lendo, você tem um narrador, que é aquele que está contando a história, e aí você tem os personagens. E na fala de cada personagem aparece um travessão. É isso que vai indicar justamente a voz daquela pessoa, vai destacar a palavra ou expressão que ela está falando. Olha o exemplo. Haviam dois ursos conversando. Um urso disse: vamos pegar mel? Oh, não, estou fazendo regime. Observou? Então nós temos dois personagens diferentes que estabeleceram uma conversa, e o que foi que indicou quando eu comecei a escrever o que eles estavam conversando? Foi justamente o travessão antes da fala de cada um. Então é muito importante ficarmos atentos a isso. E por último aparece aí as dona aspas, né? As aspas, ela indica cópia de um texto ou trecho de um texto, ou seja, indica uma citação. Citação é justamente isso, quando você copia um texto que não é seu, ou faz a citação da frase de alguém, a fala de uma pessoa, o que ela está pensando. Fulano de tal disse isso. Aí você abre aspas, escreve o que a pessoa disse e fecha aspas. É justamente isso que a aspas vai fazer. Olha só o exemplo. A secretaria fixou o aviso no mural.
Matrículas reabertas a partir de hoje. Observou? Então, a secretaria fixou o aviso no mural, ou seja, alguém da secretaria colocou um aviso no quadro de avisos no mural que estava dito matrículas reabertas a partir de hoje. Então, na parte que se destacou do aviso, nós colocamos entre aspas. Depois nós temos uma fala, né? A vovó pensou, o pensamento da vovó. A vovó pensou. Será que vai dar tempo? Então observe que eu coloquei o pensamento dela entre aspas. Então a aspa é muito importante para isso. Toda vez que você vai falar, que você vai copiar algo que não foi você que disse, que não foi você quem falou ou que produziu, você precisa colocar entre aspas. Isso é muito importante. Fique ligadinho no nosso recado. Beijos e continue assistindo nossas aulas. E aí, turma, gostaram da nossa aula de português? Se liga nessa, separados mas unidos, unidos contra o Covid. Fiquem em casa, continuem se cuidando, sejam pacientes. Em breve estaremos juntos. Beijos, nossa próxima aula será de ciências. Turminha, vamos à nossa aula de ciência. Olha só, aula fresquinha, nova, saindo do forno. Vamos falar sobre o ar. O que é o ar? Por que o ar é tão importante para a gente? O que vocês me dizem? O que vocês pensam? Olha só, o ar não é só importante para nós, seres humanos, mas o ar é importante para a vida de todos os outros seres vivos. Todos os seres vivos precisam de ar. Graças ao ar, nós podemos respirar o oxigênio, que é uma substância necessária para ficarmos vivos, porque nós precisamos do oxigênio para a nossa respiração. Dentro das características do ar, nós podemos perceber que o ar ele não pode ser tocado, ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não tem gosto. Nós sentimos o ar. Como é que nós sabemos que o ar existe? Nós respiramos, não é? Dentro do nosso corpo tem ar e nós sabemos disso porque quando nós respiramos nós sentimos. Dentro dos objetos, alguns objetos que são cheios possuem ar, até mesmo nos líquidos possuem ar, né? Então a gente observa a presença e a existência do ar justamente por isso. E as características do ar são parecidas com as características da água, né? O ar puro é justamente isso, ele é inodoro, ele é incolor e ele é insípido, além de não poder ser tocado, né? Nós sentimos, mas não podemos pegar, não podemos tocar o ar. O nosso planeta está envolvido por uma camada extensa de ar, e essa camada de ar que envolve o nosso planeta é chamada de atmosfera. E o que seria a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, que envolve o nosso planeta. E essa atmosfera é muito importante. Ela tem uma função extremamente importante, porque se não fosse a atmosfera, se não fosse esta camada de ar que envolve o nosso planeta, se não existisse, não haveria vida no planeta. Por quê? Porque o nosso planeta, esta camada de ar que envolve a atmosfera, ela serve como um regulador de temperatura. Exatamente. Como assim? Ela protege o nosso planeta e protege a vida do planeta, regulando a temperatura. Caso não existisse a atmosfera, os dias seriam extremamente quentes, ou seja, uma fornalha, um forno impossível para os seres vivos. E as noites seriam extremamente frias, congelantes, e nós também não suportaríamos. Então, por isso que falamos que a atmosfera, esta camada de ar que envolve a Terra,
ela serve como um regulador de temperatura. Ela protege o nosso planeta. A atmosfera, né, é composta por diversos gases, porque nós vimos que é justamente esta camada de ar que protege a nossa Terra. Então, é este ar que é formado por diversos gases e outras coisas, né? Nós temos aí o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio é um gás que se apresenta em maior quantidade, ou seja, tem muito, né? O oxigênio ele é indispensável aos seres vivos. E o gás carbônico é necessário para que os vegetais fabriquem o seu próprio alimento. O ar. Olha só a composição do ar. Nós vimos que o ar ele possui o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico e outros, né? Quando nós falamos outros, existem outros gases e também você tem gotículas de água no ar, você tem a poeira e até mesmo vírus e inúmeras bactérias estão presentes no ar. Não é isso? Muitos micro-organismos e nós não podemos visualizar, mas com certeza as pessoas que estudam o ar, os cientistas, as pessoas que trabalham com isso possuem aparelhos que fazem com que elas identifiquem, com que elas visualizem, né, esses micro-organismos, esses vírus, essas bactérias que estão presentes no ar, certo? Agora, o que seria o vento? Vocês lembram o que é vento? Eu acho que não é nada novo, né? E nós falamos que vento é o ar em movimento. E como é que nós percebemos isso? Nós percebemos o balanço das folhas das árvores, nós vemos as folhas voando, né, no chão, um papel quando você joga, as roupas secam no varal, você sente o vento no seu rosto, aquela brisa fresca, principalmente quando está fazendo muito calor, né? Quem gosta de soltar pipa, no caso dos meninos, a raia, né? Não sei se aqui em Valença vocês falam a raia, mas quem gosta de soltar, vê a pipa voando nos céus, aí você vê a presença do vento. Aquele brinquedinho legal, o catavento também, quando ele se movimenta, você sabe que ele está se movimentando justamente pela força do vento. Então, o vento é o ar em movimento, não é isso? Os ventos classificam-se em... Como será que eles se classificam? Eles podem ser fracos ou fortes, dependendo da sua intensidade. E nós dizemos que é uma brisa, uma ventania e furacão ou tufões. Vamos ver cada um desses separadamente? Então, olha aí a classificação dos ventos. A brisa. A brisa é um vento fraco e bem agradável. Isso acontece no verão, por exemplo, que você tem os ventos mais fracos, você está na praia, você sente aquele ventinho refrescante, principalmente quando você está com calor. A ventania é um vento mais forte. Geralmente ele levanta poeira, arranca as telhas das casas, quebra os galhos das árvores. É muito difícil andarmos num tempo onde há uma ventania muito forte, né? Quando você está com sombrinha, por exemplo, as sombrinhas ficam todas tortas, ele vira a sombrinha, não é isso? Então, a ventania é mais forte que a brisa e não é tão agradável, acaba causando alguns danos para a população. Nós precisamos muitas vezes nos proteger durante uma ventania.
E aí, galerinha, como a nossa vida mudou, né? Como tá sendo difícil, imagino. Mas olha, nós estamos longe, mas estamos juntos. Isso aí. Vamos continuar nos protegendo contra este inimigo invisível e nos educa. A educação não para. Vamos à nossa. E aí, turma, vamos à nossa aula de artes. Primeiro começaremos com uma revisão bem rápida do movimento suprematista. Vocês estão lembrados? No movimento suprematista, nós vimos que alguns artistas russos se destacaram muito durante o início deste movimento, que surgiu na Rússia em 1913. Nós vimos aí o artista Kazimir Malevich, que era pintor e escritor, e também Vladimir Mayakovsky, que era poeta. Eles foram os artistas que mais se destacaram. Eles tinham interesse em formas abstratas e nas formas geométricas. Mas também eu trouxe para vocês o nome de um artista da nossa época, um artista contemporâneo, que também trabalha com este movimento, com o movimento suprematista, que faz uso das formas, dessas cores fortes, cores escuras e de várias linhas. Ele é compositor, ele é professor de violão clássico e de violão popular e também se dedica à arte, ao desenho. E nós temos aí 2 desenhos de uma exposição dele que foi publicado em 2017. Você vê que são artes bem recentes. É Roberto Matar o nome dele e ele mora no estado do Paraná, no nosso país. É um artista suprematista, contemporâneo e brasileiro, não é isso? E porque nós estudamos o movimento suprematista e vimos que ele faz o uso das formas, nós vamos justamente falar das formas. As formas geométricas, nós vivemos rodeados de formas. Você olha, observa a natureza, você observa os objetos em sua volta e você pode perceber várias formas. Você tem aí os livros. Nós estamos vendo aí uma fatia de melancia em 2 formatos diferentes. A bola que você utiliza para brincar, a garrafa que você compra o refrigerante, que você compra a água. Tudo isso são formas que fazem parte do nosso dia a dia. E muitos artistas utilizam as formas para representar sua imaginação e criar lindas obras de arte. Você também pode fazer da mesma forma, utilizar as formas geométricas que vocês com certeza conhecem, triângulo, quadrado, círculo, retângulo, para criar imensos desenhos muito engraçados que vocês tenham na sua mente, na sua imaginação. Então, para produzirmos trabalhos, basta observarmos realmente tudo que há em nossa volta. Então você tem aí o quadrado, o retângulo, o círculo, o triângulo, o losango, o hexágono, o cilindro, o cubo. Você está observando que o cubo e o cilindro já são figuras geométricas, formas em 3D. E as outras que você não vê os lados preenchidos são figuras planas. Nós temos aí um quadro de um artista que se destacou muito na utilização de formas. Ele também é um pouco suprematista, mas este é Joan Miró, que é um artista espanhol, e ele faz o uso de formas para produzir suas obras de arte, principalmente retratando elementos da natureza. Você observa aí na sua imaginação, eu pelo menos identifiquei, um pássaro, como se fosse uma floresta aí, um jardim, tem borboleta, pássaro voando. Nós temos aí um tamanduá, talvez seja à noite ou ao pôr do sol, porque aparece uma estrela, mas a gente observa que ele não copia a forma exata dos elementos da natureza, mas ele faz uso das formas
para reproduzir esses elementos da natureza. E isso é muito interessante. Então vocês vão utilizar a sua imaginação, a sua criatividade para realizar também as suas tarefinhas e para tentar olhar melhor para algumas obras de arte que aparecem no seu livro de arte, certo? Beijos, né? E vamos para o nosso diário. Olha aí, atividade no livro de português, página 100 e 101, atividade de ciências no caderno e atividade no livro de artes, página 22 e 23. Não esquecendo que vocês estão me devendo a atividade do movimento suprematista que vocês têm que produzir na página do livro da última aula de artes e postar para mim no grupo. Muita gente, aliás, ninguém postou. Muita gente não, ninguém postou, eu estou na expectativa. Eu só vou fazer a minha e postar a minha depois que vocês postarem as de vocês, ok? Beijos, nossa próxima aula será de português.